o Zoro vem de uma família ou linhagem de personagens que são sobre-humanos, os principais personagens atualmente são clones de personagens antigos, principalmente o Zoro, será que é um clone do Ryuma? Com Lau e Purin, o Teach está mais próximo de encontrar o One Piece e de pegar uma arma ancestral. E se você ficou curioso com todas essas possibilidades, segue comigo e acompanhe esse vídeo até o final. Fala galera, meu nome é Lucas, com mais um vídeo aqui para responder as suas perguntas que vocês mandaram lá na comunidade do canal, lá no meu Instagram, ou aqui embaixo nos comentários desse vídeo. Então deixe sua pergunta para o próximo Sugeking Responde, e quem sabe eu posso responder. E se você quiser adquirir seu figure de One Piece original, que nem esses que estão aparecendo aqui no cenário, você pode adquirir na nossa lojinha do canal, primeiro link aqui embaixo na descrição. São figures originais de One Piece com frete grátis e uma compra internacional, que leva ali de 15 a 20 dias para chegar na sua casa, mas chega. Várias pessoas já compraram e já receberam, já postei até no meu Instagram. Por enquanto, deixa aquele likezão, se inscreve no canal se ainda não for inscrito, e agora sem mais enrolação, bora pro vídeo. Lucas Games perguntou: Lucas, manda salve. Você acha que assim como o Sanji, o Zoro pode ter vindo de uma família com poderes sobre-humanos? Um salve pra você, mano, e respondendo a sua pergunta, não é que o Sanji veio de uma família que tem poderes sobre-humanos. Na verdade, eles só têm esses poderes porque foram modificados antes de nascer. Mas se não fosse assim, eles seriam humanos normais. Agora, em relação ao Zoro, acredito que sim. Ele venha de uma linhagem, mesmo que não seja filho lá do Ushimaru, como o próprio Oda já respondeu em um SBS. Mesmo assim, acredito que ele descende ou tem DNA de uma linhagem de samurais que é extremamente absurda, extremamente apelona. E isso torna ele propenso a evoluir de uma forma absurda e se tornar até sobre-humano, como a gente já viu inúmeras vezes. Em vez de ele se curar indo para um hospital, ele só precisa tirar um cochilo e aí ele já vai estar pronto para a batalha mais uma vez. É mais ou menos assim que funciona. Então eu acredito que o Zoro, o Sanji não porque foi modificado, mas o Zoro pode vir de uma linhagem do país de Wano que, sei lá, foi duplicada? Será que ele é um duplo ou será que ele é uma cópia de alguém? Acredito que sim. Vitor Costa perguntou: o que você acha que teria acontecido se o Duff tivesse conseguido chegar a Punk Hazard antes do grupo do Luffy e do Lau partirem? E o que isso teria mudado na história? Na minha opinião, ele não teria conseguido tancar todo o trio monstro mais o Lau e o Smoke, fora a possível chegada do Aokiji. Então acho que ele simplesmente pegaria o Buffalo e a BB5 e voltaria para Dressrosa. Bom, que ele não tancaria todo mundo, isso a gente sabe. Mas é o do Flamengo. Acredito que ele não fugiria. Ele tentaria enfrentar todo mundo. Só que isso resultaria em uma surra. Mas uma surra tão grande que não teríamos o arco de Dressrosa. Não teria acontecido nada. Pode ser que o Luffy até fosse para uma outra ilha depois disso, porque o objetivo do Lau já seria cumprido. Acredito que de início, só quem lutaria ali seria o Luffy, o Lau e o Smoker, por exemplo. Os três contra o do Flamengo. Mas não porque eles queriam se juntar contra o do Flamengo. Eles iriam lutar brigando uns com os outros para ver quem derrotaria o do Flamengo primeiro. Assim como foi Luffy, Lau e Kid brigando com o Kaido para ver quem batia mais ou alguma coisa do tipo, competindo. Mas mesmo assim, o do Flamengo levaria uma surra. Ah, tem o despertar, ele consegue se curar com seus fios. Mas o Luffy já tinha o Gear Force naquele momento, ele só veio utilizar em Dressrosa, mas ele já tinha. O Lau tem poderes absurdos que atacam por dentro, e o Smoker, por mais que seja ali meio bucha, ele poderia ser um suporte, poderia ajudar. Então seria uma sova gigantesca. E eu acredito que o do Flamengo não fugiria, porque ele é muito orgulhoso. Ele não só pegaria o Buffalo e a BB5 e voltaria para Dressrosa com medo. Acredito que ele lutaria, mas apanharia. Jeanfis perguntou: fala, Sogeking, acho que o Barba Negra vai derrubar as fronteiras de Wano com a Gura Gura no Mi e vai roubar a Pluton pra si. Ele já raptou a Purin e possivelmente o Lau também. Se ele forçá-la a ver as memórias do Cirurgião da Morte, vai descobrir que Pluton está em Wano e pode até ir buscar essa arma ancestral. O que acha dessa possibilidade? Acho magnífica, eu não tinha pensado nessa possibilidade e muito parabéns pra você, porque eu não tinha ligado os fatos. O Teach quer a Purin não por seu poder de Akuma no Mi, mas por seu poder dos Três Olhos, que eu nem sei como é que ele sabe que ela faz parte da tribo dos Três Olhos. E ele quer esse poder dela para que ele consiga ter informação dos Poneglyphs e assim chegar na última ilha. Esse vai ser o seu passe para competir com o Luffy na corrida pelo One Piece.
e agora ele tá lutando com o Law. Muito provavelmente vai vencer. A gente tem até a deixa do que aconteceu com o Ace, ali o buraco negro do Teach utilizando, o capítulo acaba, e depois a gente só vê o resultado, que foi o Ace sendo derrotado. Eu acho que com o Law vai ser da mesma forma. Só que o Teach não pode matar o Law, porque o Law é o único médico capaz de utilizar todos os poderes, ou o máximo do poder da Ope-Ope no Mi. E o que é que o Teach pode querer? Pode querer a cirurgia da juventude perene. Só que, além de querer isso, a cirurgia de um e os poderes do Três Olhos de outro, tem outras características ou outras coisas que esses personagens têm que o Teach pode utilizar e que eu não tinha levado em consideração, que você levou. Que no caso é o poder da Purim. Vamos ver se ele sabe que a Purim tem esse poder. E, quem sabe, ela não possa realmente ler as memórias do Law e saber que a Pluton está no país de Wano. E quem sabe não vai ser o Teach que vai atacar lá e realmente pegar esse navio para si. Porque para ele, quanto mais poder, melhor. E aí a Yamato ficou no país de Wano justamente para proteger o país em relação a isso. E quem sabe, sei lá, ela não venha a morrer, tentando se sacrificar, tentando proteger o país, porque o Momonosuke, por mais que tenha um corpo adulto, ele ainda é uma criança. Será que isso não poderia acontecer? Mas realmente essa aqui foi uma ótima possibilidade que você falou, e acredito que tem muita chance de acontecer. Shoto perguntou, muita gente se refere ao Marco como o MVP de Wano. Tu poderia dar sua opinião sobre os MVP dos outros arcos relevantes? Cara, eu já fiz um vídeo só falando sobre os MVP de cada um dos arcos de One Piece, mas eu acredito que você ainda não viu esse vídeo porque o YouTube não tá recomendando a maioria dos meus vídeos. Mas eu vou deixar o link no card aqui em cima pra você e pra quem quiser assistir. Agora, se eu for citar o MVP do arco de Wano, por exemplo, eu não colocaria o Marco. Eu colocaria o Marco como mais versátil. Ele trabalhou em diversas frentes de batalha, só que eu não acho que ele foi o MVP. Quando precisava defender, ele estava lá utilizando seus poderes para defender. Quando precisava segurar dois ao mesmo tempo, ele estava lá segurando. Quando precisava atacar, ele também estava atacando. Como suporte para levar todo mundo para cima, ele também estava lá. Só que isso é mais um ponto versátil do Marco, ou essa é uma característica dele. Se eu fosse citar o MVP mesmo do arco, poderia citar o Luffy, que apanhou 4 vezes antes de derrotar o Kaido. Ou então a Yamato, que sozinha conseguiu tancar o Kaido por um longo período de tempo na sua forma híbrida, utilizando a Haki do Rei Avançado, até que o Luffy pudesse voltar e lutar contra ele. Se não fosse isso, o Kaido tinha passado o sarrafo em todo mundo. Então, eu poderia citar o Luffy como primeiro e Yamato como segundo, porque eles seguraram a criatura mais forte do mundo de One Piece dentro dessa guerra. Então, apostaria em um desses dois, principalmente no Luffy, depois a Yamato. Nicholas perguntou, aqueles monstros no Triângulo de Florian ainda vão ser utilizados futuramente na obra? Porque eu acho eles muito jogados de qualquer jeito e nunca explorados. Um conceito muito interessante, merecia ser mais explorado. Manda salve. Um salve pra você, mano, e respondendo sua pergunta, muito se teoriza sobre aqueles monstros e eles não foram... O Oda não trouxe eles de volta pra história ainda. Mas uma teoria, ou a teoria mais aceita em relação a eles, é que poderia ser um outro elefante gigante como a Zunisha. Se tu reparar ali, dá pra ver ali uma tromba ali no meio, ou dá pra tentar imaginar uma tromba com 2 patas, assim como é a Zunisha. Até porque a Zunisha, se eu não me engano, ela foi baseada num quadro do Salvador Dalí, onde temos um elefante caminhando em direção ao outro. E aí nós temos a Zunisha no mundo de One Piece, e muito provavelmente esse poderia ser um outro elefante que também caminha, só que a gente ainda não viu. E ele tá perdido lá no Triângulo de Florian, por exemplo. E aí vai ser revelado no futuro. Quem sabe não tem uma raça, assim como os Minks, também escondida nas costas desse outro elefante e a gente também ainda não sabe. Por exemplo, a raça, eu já teorizei no passado a raça do King, que são os Lunarianos. Quem sabe não tem uma raça escondida lá que nem o King não saiba. E eles acabaram se perdendo ali no Triângulo de Florian e não conseguem sair. Existe essa possibilidade ou essa teoria, mas é só teoria mesmo. Ele Careca perguntou, agora com essa revelação da Stussy, será que a Stussy está cumprindo ordens do Vegapunk? Pode ser que o Vegapunk, quando fez ela, pode ter dado uma modificada para ela ser leal a ele. Então ele teria ouvidos e olhos dentro do governo mundial. É uma possibilidade bem grande que realmente tenha acontecido, ele realmente ter modificado ela, para que no seu subconsciente ela sempre tenda a proteger o Vegapunk,
mas eu aposto que é mais relacionado a uma citação no começo do capítulo 1072, onde o Vegapunk diz que, por mais que a humanidade não aceite ela, ela realmente é humana. Então acredito que por ter criado ela e ter sido um sucesso, desde o início o Vegapunk entendeu a Stussy, ou a cópia da Miss Bucking, como realmente um ser humano, porque ela nasceu nesse mundo. E isso faz com que ela seja leal ao Vegapunk. Ela sabe que é uma cópia e sabe que o primeiro a aceitar ela como um ser vivo foi o Vegapunk. E a lealdade que ela tem com ele está relacionada a essa gratidão, tanto por ele ter feito ela, quanto por ter aceitado ela como ser humana. E agora ela trabalha ali dentro do governo mundial com seus olhos e ouvidos. Eu não queria muito que fosse uma relação de eu sou obrigado a fazer isso por você. Ficaria meio estranho, mas a gente não pode descartar essa possibilidade também. É o Vegapunk que está fazendo. Fantasma perguntou: como iria funcionar o despertar da fruta do Mr. Two? Quando se fala no despertar das paramécias, eu tendo a pensar da seguinte maneira, ou ter a seguinte ideia. O despertar das paramécias é trazer aquele poder que antes afetava só o seu corpo, ou o usuário era o vetor desse poder, para fora, trazer para o exterior e tornar outras coisas ou outros objetos, outras pessoas como vetores para esse poder também. Pegando como exemplo, a gente tem, por exemplo, a Akuma no Mi do Luffy. Além da transformação, ele pode dar propriedades elásticas para o ambiente, para as pessoas, para os elementos. O Kid antes era o vetor em atrair e repelir as coisas com seu magnetismo. Depois do despertar, ele dá esse poder para outra pessoa, onde ele transforma a Big Mom em um imã, onde ela atrai e repele as coisas. Então, é trazer para fora. Pegando como exemplo esses que eu já citei, a Akuma no Mi do Bon Clay é fazer com que ele se transforme em outras pessoas. E ele guarda o rosto de todo mundo que ele já se transformou e pode se transformar quando quiser. Utilizando uma mão para se transformar e a outra para voltar ao normal. É basicamente assim que funciona. Como seria um despertar para essa Akuma no Mi? Vamos pensar na ideia de trazer para fora. Se ele é o vetor de se transformar em outras pessoas, quem sabe ele não possa dar essa capacidade para outras pessoas ou para objetos, por exemplo. E aí, no caso, ou então a gente pode até imaginar ele se transformando, porque até agora só foi revelado que ele se transforma em outras pessoas, a capacidade dele utilizar isso com objetos e acabar se transformando em objetos. Mas isso aí é uma particularidade. Agora, tentar trazer isso para fora é ele obrigar as pessoas a mudarem de forma porque ele quer. Ou então utilizar esse poder com objetos, tipo, transformar objetos em outras coisas ou outras pessoas. Eu sempre tendo a pensar no despertar das paramécias como trazer para fora. E eu acredito que assim dá uma ideia melhor de como um despertar pode funcionar, principalmente das paramécias. Ele perguntou: o Barba Negra poderia ser clone do Shebeck? Não perfeito, mas um falho. Por isso foi abandonado e por isso o corpo estranho. Cara, a gente não pode generalizar uma coisa que o Oda já está trabalhando há muito tempo e eu acredito que já até saturou, que no caso são os clones. Atualmente foi revelado que a Stussy é o clone da Miss Buckingham e que ela era membro dos Hawks. Mas eu não acredito que o Vegapunk tenha feito isso com todos os Piratas Fox e também não acredito que, por exemplo, o Zoro é o clone do Ryuma. Tem muitas inconsistências nessa teoria que faz com que ela não seja ou que ela não possa ser verdade. E essa questão de clone já saturou. O saturou como? O Oda já vem trabalhando com Kuma e diversos pacifistas. Agora ele revelou os Serafins, que são cópias dos Chichibukais. E agora veio a Stussy como cópia de um membro dos Hawks. Então o Oda já está trabalhando com tudo isso. E eu não acredito que toda a trama depois disso vai estar envolta em clones. O clone do Shebeck, o clone do Ryuma, o clone sei lá, de qualquer membro dos Piratas Hawks. Acredito que não vai ser assim, porque senão vai saturar. O Oda vai estar trabalhando em cima de um só elemento e não vai ficar tão legal na história. Então acredito que vários personagens que são importantes, eles têm que ter suas particularidades, seus desejos. Até a questão da vontade herdada, ela seria perdida se o cara ele já nasceu propenso a realizar aquela coisa. Foi revelado recentemente que o DNA ele carrega as experiências das pessoas. Então se o Teach tiver o DNA do Shebeck, ele já é propenso a realizar tudo que ele está fazendo hoje em dia. E não porque ele herdou a vontade do Shebeck,
a vontade, alguém herdou a vontade do Shebeck e esse foi o Teach. Isso não seria válido se o Teach fosse um clone. Da mesma forma, o Zoro sendo um clone do Ryuma. Não teria uma vontade herdada de tentar ser um espadachim absurdo, tentar ser o maior espadachim do mundo de One Piece, um samurai. Não teria, porque ele já seria propenso a isso. Até os feitos do Zoro ficariam perdidos, porque o seu DNA já carrega as experiências do Ryuma de 400 anos atrás, se isso realmente fosse verdade. Então não acho que o Oda vai pegar toda a sua história e fazer com que ela gire em torno de clones. Por isso eu acredito que já saturou e o Oda só vai trabalhar nesse arco. E arcos futuros não vão estar relacionados a isso. Pointer perguntou: boa noite, tem como despertar a fruta com raiva? Cara, vai depender da situação, vai depender do personagem, vai depender de como esse personagem funciona, como ele é. O que a gente tem que notar é que sempre tem um gatilho para o despertar. E para diversas pessoas, ou para várias pessoas diferentes, esse gatilho vai ser diferente. Pode ser que o Doflamingo despertou com raiva. No momento de raiva, ele foi lá e despertou sua Akuma no Mi. O Luffy já despertou em um momento de quase morte. No limiar entre a vida e a morte, ele sincronizou seu corpo com a sua Akuma no Mi e despertou. Pode ser que outros personagens, como Katakuri, por exemplo, despertou só por treinar. Treinou tanto que conseguiu chegar no ápice da sua Akuma no Mi e é o seu despertar. E aí vai ser para cada uma das pessoas, situação de quase morte, um medo absurdo, raiva, como você citou. Mas o que a gente tem que notar é que esse gatilho só vai funcionar para que o corpo e a mente se sincronizem com a Akuma no Mi. E aí é que vem o despertar. É assim que ele funciona e foi assim que o Kaido nos explicou. Bom, galera, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Eu respondi várias perguntas e se ainda não respondi a sua, continua mandando que eu posso responder em um próximo vídeo. Deixa aqui embaixo nos comentários, lá na comunidade do canal e lá no meu Instagram. Deixa nesses 3 locais que a chance da sua pergunta aparecer é maior. Como eu falei, a gente tem a nossa lojinha onde você pode importar seus figuras de One Piece originais com frete grátis e uma compra internacional. Leva mais ou menos de 15 a 20 dias para chegar na sua casa e várias pessoas já compraram e já receberam. Se eu vou pegar as imagens, vou tentar colocar aí na tela das pessoas que já receberam e aí você pode adquirir o seu. Primeiro link aqui embaixo na descrição, lojinha do canal. Por enquanto, já deixa aquele likezão, se inscreve no canal se ainda não for inscrito. Tô deixando aqui 2 vídeos que eu acredito que vocês vão gostar. Eu me despeço por aqui, um abraço e valeu!